Sejam bem-vindos ao 140 MBA. Eu sou o Marco Gomes e hoje a gente vai falar sobre fundo de Venture Capital do Jay-Z, sobre quanto a Fitbit pagou pela Pebble e sobre robôs tirando o emprego de advogados no Chase JP Morgan. Vamos lá. De onde eu vim, se você não tem saída, vence. Foi o que eu fiz, então acendam as luzes pra mim. Hoje, temperaturas negativas lá fora, então tô gravando dentro de casa pela primeira vez nessa nova temporada. Muito frio, não vou ficar com as minhas mãos congelando como eu sempre fico. Mas vamos começar os assuntos de hoje. O primeiro deles é o fundo de Venture Capital do Jay-Z. Pra quem não sabe, o Jay-Z, um dos maiores, se não o maior rapper do mundo na atualidade, marido da Beyoncé, junto do amigo Jay Brown, Jay-Z e Jay Brown. Jay Brown é sócio dele na Roc Nation, a gravadora que o Jay-Z tem, o Jay-Z e o Jay Brown. Eles dois investiram também no Uber, quando o Uber era 200 vezes menos valioso do que ele é hoje. Então foi um investimento aí muito bem sucedido do Jay-Z, quando as pessoas praticamente não conheciam o Uber. Ele foi um investidor, fez muito, provavelmente, né, fez muito dinheiro com isso, porque o investimento dele se valorizou em pelo menos 200 vezes. Agora ele acaba de anunciar com o Jay Brown um fundo de Venture Capital. A ideia é fazer investimentos em empresas em early stage, que são empresas que estão começando, como estava começando o Uber quando ele fez o investimento lá atrás. Esse fundo dele vai ser um fundo de 300 milhões de dólares, então ele vai separar do dinheiro dele, dos investidores dele, porque as pessoas normalmente não fazem isso com dinheiro próprio apenas, colocam dinheiro próprio, mas levantam dinheiro de outras pessoas também. Então esse fundo que ele está administrando, que ele está criando, vai ser um fundo de 300 milhões de dólares e vai ser administrado por ele e pelo Jay Brown para continuar fazendo investimentos em startups. É uma coisa que ele não é amador, que como eu já disse, teve investimento no Uber, mas ele também já fez investimento em outras empresas. A mais conhecida, além do Uber, é o Tidal, que é um concorrente aí do Spotify, que também é um negócio do Jay-Z, que inclusive ele se envolve bem mais do que ele se envolve com o Uber, claro, mas já houveram outros investimentos. Por exemplo, alguns investimentos do Jay-Z e do Jay Brown. Stance, que é uma companhia de meias, vai entender, mas ele fez investimento numa empresa de meias. JetSmarter, que é um marketplace de aviões particulares, então ele casa aí demanda e oferta de quem precisa de voos em aviões particulares. Devialet, que faz alto-falantes e sistemas de som. Então essas são três das várias empresas que o Jay-Z já investiu e agora ele está trazendo aí esse fundo para fazer disso um negócio ainda mais frequente. Segunda notícia que eu quero comentar hoje é que a gente ficou sabendo quanto a Fitbit pagou pela Pebble. Fitbit comprou a Pebble faz esses smartwatches aqui, que eu gosto bastante, inclusive, mesmo com a Pebble sendo uma empresa que deixou de existir, eu comprei esse porque eu gostei muito do anterior que eu tinha, que era um Classic, e aí acabei comprando esse, eu gosto muito dele, bateria dura vários dias, tem várias vantagens aí em relação a outros smartwatches do mercado, inclusive em relação ao Apple Watch, eu prefiro esse do que o Apple Watch, mas enfim, a empresa não foi bem, deixou de existir, foi vendida para a Fitbit meio que aos pedaços, aos frangalhos, e vazou, o Business Insider conseguiu a informação de quanto a Fitbit pagou pela Pebble. E é uma coisa muito triste, porque o valor é um valor para um cenário desse tamanho, é um valor baixo. Lógico que para o indivíduo como eu, como você, é bastante dinheiro, mas esse dinheiro não vai para o bolso dos empreendedores, ele é devolvido normalmente aos investidores e paga eventuais dívidas que a empresa tenha. Foi o valor de 23 milhões de dólares. 23 milhões de dólares é um valor bem baixo para uma empresa desse porte. Por exemplo, eu vou botar aqui algumas comparações. A primeira campanha do Pebble para crowdfunding, ou seja, aquele que você meio que pagava antecipadamente para ter o relógio, qualquer pessoa podia pagar, nem era uma campanha de investimento, é uma campanha realmente de compra antecipada do produto. Eles miraram em 100 mil dólares e conseguiram mais de 10 milhões de dólares. Então a empresa foi vendida por 23, já no primeiro crowdfunding eles já tinham conseguido 10 milhões de dólares de financiamento. Mas depois, na segunda geração dos relógios, eles conseguiram levantar 20 milhões de dólares. Então só aqui já foi 30 milhões de dólares nos dois financiamentos coletivos e de novo a empresa foi vendida por 23 milhões. A Citizen, que é uma marca de relógios, fez uma oferta para a Pebble de comprar a empresa por 740 milhões de dólares e a Pebble não aceitou, preferiu ficar independente. Isso foi em 2015. E depois, um ano depois, em 2016, eles fizeram a oferta de novo por 70 milhões. Então saiu de 740 milhões para 70 milhões em um ano, e depois, agora em 2017, finalzinho de 2016 ou início de 2017, a venda mesmo para a Fitbit por 23 milhões. Então foi um declínio muito rápido, e isso não quer dizer que a Fitbit esteja bem. A Fitbit já comprou uma outra empresa também, além de ter comprado a Pebble, mas o
a Fitbit não está fazendo isso porque está bem, porque está querendo dominar o mercado, não. É uma estratégia desesperada de se tornar líder num mercado que não vai bem, que é o mercado de smartwatches. As ações da Fitbit, que são ações negociadas na bolsa, estão em $5,97 aqui no dia que eu peguei essa notícia. As ações já chegaram a valer mais de $50. Então ela saiu de $50 para menos de $6 em poucos anos. Isso é uma desvalorização muito grande. A empresa realmente não vai bem e isso coloca uma dúvida muito grande no mercado de wearables inteiro, o mercado de pulseiras inteligentes que medem seus passos, o mercado de relógios inteligentes, nem a Apple, que é a Apple, a empresa mais valiosa do mundo, a empresa que fez as maiores evoluções tecnológicas que a gente viu aí nos últimos 10 anos, conseguiu resolver. Nem o Apple Watch tem essa unanimidade toda que a gente costuma ver nos outros produtos. O smartphone foi uma coisa incrível, não foi a Apple que inventou, mas a Apple trouxe essa revolução aí de mercado, trouxe ele para o grande mercado, e não há dúvidas que o smartphone é uma grande coisa. O smartwatch não, a Apple não conseguiu fazer do domínio e a popularização que se esperava e que se imaginava que teria um produto desse tipo, e mais do que isso, as outras empresas do mercado não vão nada bem, o mercado está bem estagnado, e tem aí, por exemplo, a Fitbit comprando empresas desesperadamente para tentar se manter líder no mercado, mas as ações saíram de $50 para $6 e eles pegaram uma empresa que já teve uma oferta de quase $1 bilhão, 740 milhões de dólares, e pagaram 23, e é assim é um cenário muito triste para quem trabalha nisso. Vamos ver como é que vão ser os próximos passos. E no assunto de automatização e robotização da sociedade, o JP Morgan Chase, que é provavelmente o maior banco dos Estados Unidos e foi o grande vencedor, o que saiu bem da crise de 2008, eles acabaram de anunciar o programa Coin, que analisa 120 mil contratos por ano, que é o que o Chase lida de contratos de um certo tipo lá, um contrato de um certo tipo que eles têm que analisar. Esses contratos eram analisados usando 360 mil horas de trabalho de advogados humanos ao longo de um ano, então 360 mil horas por ano foram substituídas por esse coin, que faz o trabalho em apenas alguns segundos. Então é um trabalho de due diligence, de analisar contrato, de analisar número de contrato principalmente, e ter certeza que os números estão certos e que eles não têm nenhuma contradição, nenhum erro. E isso normalmente sempre foi feito por humanos, por advogados humanos, e agora é feito por esse programa Coin. Eu fiz uma conta rápida aqui de padaria, considerando 22 dias de trabalho por mês. Durante 11 meses, que é mais ou menos o que se trabalha aí, um ser humano, um trabalhador comum, são 2.000 horas de trabalho por ano por pessoa. Isso é bem mais ou menos, tá, gente? Então, mais ou menos 2.000 horas é o que um ser humano trabalha, trabalhando 22 dias por mês, 11 meses por ano. 2.000 horas de trabalho dividido por 360 mil horas, que era o que precisava para analisar os contratos, dá 180. Ou seja, o software faz em segundos o trabalho de 180 advogados. O software faz em segundos o trabalho anual de 180 advogados. Então é um negócio muito impressionante, é uma substituição muito grande de uma equipe muito grande, feita por um software em segundos, e isso é uma coisa que pode impactar todo mundo. E isso tudo começou com o Chase, depois de ter saído da crise bem, foi o que melhor saiu da crise, segundo a análise que eu li, eles foram visitar a Apple, visitar a Google, visitar a Microsoft, para saber como eles poderiam usar a tecnologia para continuar na liderança, para continuar como líderes de mercado. E eles entenderam lá como que essas empresas usavam software, usavam inteligência artificial para melhorar o trabalho dos engenheiros, e eles começaram a aplicar isso internamente. O Coin não é a única iniciativa do JP Morgan para aplicar robótica e automatização e algoritmos nos processos internos. Eles também têm um programa chamado Gaia, que ajuda os engenheiros a serem mais produtivos e já tem gerado impactos, segundo os executivos do Chase, impactos muito grandes no dia a dia do trabalho e gerado mais produtividade para a empresa. E também para os funcionários, para dúvidas que eles tenham, como por exemplo, trocar senha de perfil na rede, arrumar o e-mail, esse tipo de coisa, para suporte interno dos funcionários, eles já têm também bots, que são coisas bem mais simples do que a inteligência artificial, mas eles têm bots para ajudar a responder essas perguntas, e de suporte técnico mesmo, de rede, de infraestrutura e etc. E com isso, esses bots, eles fazem o trabalho de 140 pessoas. Então são 140 pessoas a menos que estariam empregadas trabalhando no suporte técnico da tecnologia do Chase, que não estão,
porque um robô faz esse trabalho. Então é uma produtividade muito grande. Esse tipo de produtividade é uma coisa... Depois eu pretendo fazer um vídeo só sobre esse tipo de automatização e robotização. É uma coisa que não tem muito como lutar contra e não tem por que lutar contra. Realmente a humanidade tem que evoluir, tem que trazer mais produtividade para tudo, tem que substituir seres humanos por robôs sempre que for possível para trazer mais produtividade. Mas existe um outro lado desse assunto, que é o lado do desemprego, que é o lado de substituir postos de trabalho, e isso gera um impacto econômico, inclusive, na sociedade. As pessoas... A resposta fácil, e depois eu vou passar um pouco sobre isso num vídeo futuro, mas a resposta fácil é dizer, não, essas pessoas vão fazer outra coisa e tal. Beleza, esses 140 advogados aí, esses 180 advogados que foram substituídos agora, provavelmente vão arrumar recolocação profissional. Esses 140 profissionais de suporte aqui, provavelmente também, que estariam trabalhando aqui, estão trabalhando em outro lugar, ok. Quando os números são assim pequenos, isso não faz tanta diferença assim. O problema é quando você tem um desemprego em massa. Por exemplo, quando a gente fizer a substituição de todos os caminhões, por exemplo, começarem a ser autodirigidos, né, sem motorista, ou todos os carros, né, muitos carros, táxis e carros de entrega e etc, dentro de cidades e nas estradas, forem substituídos por robôs e deixarem de ter motorista, a gente não está falando de 200 motoristas, 1.000, 2.000. A gente está falando, por exemplo, nos Estados Unidos, apenas nos Estados Unidos, de aproximadamente 8 milhões de pessoas sendo desempregadas num período muito curto. Isso nunca aconteceu. Na Revolução Industrial não foi assim. Na Revolução Industrial, as coisas... O cara que era alfaiate, por exemplo, que deixou de ser necessário o alfaiate não existem mais tantos alfaiates quanto existiam antes da Revolução Industrial, porque as roupas começaram a ser industrializadas, mas a evolução, a migração foi lenta. Então o cara que era alfaiate, ele continuou sendo alfaiate, tendo menos dinheiro, até o fim da vida dele. Só que os filhos dele, em vez de serem alfaiates como seriam, foram fazer outra coisa. Trabalhar numa fábrica, virar motorista, mecânico, engenheiro, não sei. Mas a migração foi muito mais lenta. Então você tem aí um período de geração em que o cara da geração anterior continua trabalhando com o que ele já trabalhava, só que os novos que iam entrar não entram. Essa é a diferença dessa evolução que vai vir agora. A evolução vai vir tão rápido para os motoristas, por exemplo, e para outros meios também, suporte, os bots aí substituindo gente como a gente viu, entre tantas outras coisas, que não vai dar tempo do cara que é motorista continuar sendo motorista até o fim da vida e o filho dele não ser motorista, por exemplo. Ou novas pessoas que seriam motoristas não entrarem porque não tem mais espaço no mercado. Não vai dar tempo. As pessoas vão ficar desempregadas. 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas desempregadas em questão de 5 anos, por exemplo. Isso gera um impacto econômico na sociedade e ainda existem várias propostas para resolver isso e para lidar com isso. Uma delas, as pessoas falam que as pessoas vão achar outros empregos. Eu discordo disso, mas beleza, se você acha que 20 milhões de pessoas vão arrumar num país como os Estados Unidos, que deve ter 120 milhões de trabalhadores, ou 100 milhões de trabalhadores, 20 milhões de desempregados vão achar outro emprego. Se você acha isso, beleza, ok. Eu discordo, eu acho que não vão e vai ser um desemprego absurdo. Isso vai gerar impacto econômico, porque sem emprego as pessoas não têm como gastar e a economia, né, o capitalismo não gira assim. Eu acho que a resposta vai ser mais na linha da renda básica, da renda universal mínima, que é uma proposta que o Suplicy defende bastante, que vem do Friedman, que o Friedman também já defendeu, não sei se foi ele que inventou, provavelmente não, mas o Friedman também já defendeu isso. O Suplicy defende no Brasil e defende isso há muitos anos. Agora os grandes bilionários do mundo também estão falando sobre isso, o Elon Musk, entre tantos outros, que a sociedade vai ter que pagar para as pessoas continuarem tendo dinheiro e girarem a economia. Eu pretendo falar mais sobre isso num vídeo no futuro, e o objetivo nem aqui nem era esse, era mais falar realmente aqui da coisa acontecendo. Aconteceu esse ano, já aconteceu, está no passado isso, de 180 advogados serem substituídos por um software do Chase que faz o trabalho anual de 180 advogados em poucos segundos. O Chase, usando bots, tem 140 funcionários de suporte a menos que teria normalmente. Então já está acontecendo. Não pense que só porque você é eventualmente programador, artista, cineasta, o desemprego em massa não vai te atingir. Não quer dizer que você tem emprego, que a sua vida está boa, porque se todo mundo em volta de você estiver desempregado, tem um caos social que vai te impactar. Então não é assim tão simples, eu sou programador, eu nunca vou ficar desempregado. Primeiro que eu acho que máquinas vão se programar também, existem inúmeros estudos aí mostrando que isso é totalmente possível. Se você discorda, tudo bem também, o objetivo aqui não é discutir se as máquinas vão ou não vão se programar. O objetivo é
pensar, putz, com 20 milhões de pessoas desempregadas, como que a gente vai resolver isso? Como que a economia vai continuar girando? Isso é uma coisa que, inclusive, para a galera do Chase pensar, porque o Chase é um banco que precisa de dinheiro girando na economia para poder existir. Muito obrigado, galera. O final do vídeo ficou um pouco mais lento com essa notícia do Chase aí. Eu pretendo fazer um vídeo depois sobre automatização com mais dados e com mais informação. Se você quiser mais informação sobre isso no meu site pessoal, vou deixar o link aqui embaixo. Tem um texto sobre o fim do trabalho, como o que vai acontecer quando os robôs substituírem a maior parte dos postos de trabalho do mundo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre o assunto. Deixe seu curtir, espalhe esse vídeo nas redes sociais, é muito importante. Até mais, falou!